Olá, meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais este vídeo, bem-vindo ao estudo de número 7, e o nosso assunto desta semana fala sobre ensinando discípulos. Jesus, ele foi o mestre dos mestres, ele foi a pessoa mais eficiente e eficaz na arte de fazer discípulo. E nós sabemos que não é fácil hoje fazer discípulo. Nós entendemos que hoje existem muitos membros de igreja, as igrejas estão lotadas de membros, mas não de discípulos. Mas nós fomos ensinados errado e nós fazemos tudo o contrário da ordem que o Mestre Jesus nos ensinou. E qual é a ordem correta? Qual é a fórmula correta de fazer discípulo? Mateus capítulo 28 e os versos 19 e 20 nos dá uma fórmula muito eficiente de como fazer discípulo, de como Jesus ele lidou com essa arte de discipular enquanto esteve nesse mundo. E esse é o nosso maior exemplo hoje. Então, diz assim, Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, a ordem correta de Jesus é, primeiro, discipular a pessoa. Primeiro, fazer com que ela seja um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor de Jesus. Ensinar uma pessoa a ser um discípulo de Jesus é ensiná-lo na prática como que nós devemos lidar com os cristãos amando o próximo. É na prática, é no dia a dia, é amando as pessoas, se misturando com as pessoas da mesma forma como Jesus fazia quando ele esteve aqui nesse mundo. Depois dessa primeira etapa, a segunda etapa é batizar. A Bíblia fala que quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer e não for batizado será condenado. Então, a próxima etapa vem o batismo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós temos aqui a última etapa que diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Acontece, meus amigos, que nós fazemos tudo de forma inversa. Nós fazemos tudo de forma contrária daquilo que Jesus nos ensinou. E a primeira ação que nós tomamos quando uma pessoa ela se interessa em se tornar um cristão, nós já começamos tudo errado com aquela pessoa. Sabe por quê? Porque nós queremos doutrinar primeiramente aquela pessoa. Nós queremos começar com o ensino. Nós queremos começar com uma lista de regras, de regulamentos, de mandamentos. Os ensinos, as regras, o mandamento, as doutrinas, elas são muito importantes. Só que estas coisas, elas não têm o poder de transformar o coração de uma pessoa. E muitas vezes, meus amigos, nós nos iludimos com essa forma de discipular errada. Por quê? Porque nós fomos ensinados da forma errada. Nós fomos ensinados pela nossa liderança de começar tudo errado, tudo ao inverso daquilo que Jesus nos ensinou. E aí nós fazemos uma série de estudos com aquela pessoa, uma série de ensino, e depois de tantos estudos, depois de tantos meses doutrinando aquela pessoa, porque a nossa preocupação primeiro é doutrinar, é ensinar, e essa é a última etapa que Jesus nos falou. E depois de doutrinar, aí vem o batismo, entendeu? Aí vem o batismo, a pessoa está preparada para o batismo. E depois do batismo, nós queremos discipular aquela pessoa. Só que ela já está lá no banco da igreja. Ela já está doutrinada, ela já está batizada, mas ela não é um discípulo de Jesus. E aí, nós fazemos o quê? Nós fizemos mais um membro de igreja. Nós lotamos mais uma pessoa, colocamos mais uma pessoa no banco da igreja, mais uma pessoa foi para o registro do livro da igreja, mas infelizmente aquela pessoa ela não tem raiz. Aquela pessoa ela vai começar a ser uma espectadora,
uma admiradora das doutrinas, mas não um verdadeiro discípulo. E é por isso, meus amigos, que nas igrejas hoje, 80% dos membros, eles não são discípulos, porque eles não foram discipulados. E por que eles não foram discipulados? Porque a pessoa fez tudo ao inverso daquilo que Jesus pediu. Jesus pediu para que se fizesse discípulo, batizasse e, por último, doutrinasse, ensinasse. Só que como que a liderança da igreja está nos ensinando os membros a fazer? Nós temos que doutrinar, batizar e discipular. Só que não funciona. O método de Jesus ficou para trás. E o resultado, meus amigos, é uma igreja pouco eficiente. É uma igreja onde a maioria não trabalha, a maioria esquenta banco e uma pequena minoria é que executa o verdadeiro trabalho na igreja. E aí, o que você achou das minhas palavras? Será que eu estou falando alguma bobagem ou será que eu estou falando uma verdade? Será que na sua igreja todos trabalham ou também é como nas demais igrejas que apenas uma minoria executa as atividades enquanto a maioria está esquentando o banco? Culpa nossa, culpa da nossa liderança. Por quê, meus amigos? Porque nós estamos fazendo tudo o contrário da palavra de Deus, daquilo que Jesus nos ensinou. O estudo desta semana também nos conta uma história muito interessante, que está lá no livro de Marcos, capítulo 8, 22 a 26, que diz assim: E chegou a Betsaida. A Betsaida era uma cidade, era um vilarejo que ficava ali à margem do mar da Galileia, e Pedro era da cidade de Betsaida. Então, Jesus um dia chegou a esta cidade novamente e trouxeram-lhes um cego e lhes rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-os para fora da aldeia e, cuspindo nos olhos, olhou e, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhes: Vê alguma coisa? E levantando ele os olhos, lhe disse: Vejo os homens, mas vejo como árvore. E depois tornou a lhe pôr as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via distintamente a todos. E mandou-os para sua casa, dizendo: Não entreis na aldeia. Meus amigos, essa história ela nos chama a atenção por alguns detalhes que está contido aqui no texto. E o primeiro detalhe que nos chama a atenção dessa história foi que Jesus, quando viu aquele cego, ele tirou daquela cidade, daquela aldeia, levou a um lugar em particular, e depois que Jesus realizou o milagre, Jesus disse: Não voltes para a cidade, não voltes para a aldeia, vá direto para a sua casa. Um outro detalhe muito importante foi que este foi o único milagre de Jesus realizado em 2 etapas. Jesus, com a sua saliva, tocou nos olhos do cego, e aquele cego ele não ficou restabelecido. E Jesus perguntou se ele estaria vendo alguma coisa, e ele disse que não estava vendo quase que nada. Ele via tudo desfocado, tudo embaçado, e ele acrescentou: Eu vejo as pessoas como árvore. E Jesus teve que fazer um segundo toque para que aquele cego ficasse totalmente restabelecido. Então, vamos lá ao primeiro ponto. Primeiramente, por que Jesus ele não fez o milagre ali no meio da aldeia? Por que Jesus ele teve que levar aquele cego para longe ali das pessoas que estavam ao redor dele? E por que a ordem de Jesus depois disso? Olha, não volte para a aldeia, mas vá para a sua casa. Como se Jesus dissesse para aquele cego: olha, não fales, não contes nada a ninguém. Primeiro ponto, meus amigos, Jesus ele não queria dar publicidade às suas obras. Jesus não queria dar publicidade aos milagres, porque certamente aquilo causaria ciúmes e, quem sabe, adiantaria a sua morte. Quem sabe ele seria mais perseguido pela elite religiosa da sua época por causa dos milagres ali feitos. Na verdade, todos os milagres que Jesus fez sempre eram apontados como sinais, porque os sinais eles apontam para algo mais longe. Os sinais ele não fica apenas restrito àquele momento, àquele lugar. E cada milagre que Jesus realizou, ele estava apontando para algo mais longe.
E esse milagre ele estava apontando para nós hoje. E muitas vezes a lição que podemos aprender da não publicidade, da não divulgação de um milagre, é, quem sabe, o contrário daquilo que nós queremos fazer. Porque tudo que nós queremos fazer quando nos deparamos com um milagre, com algo maravilhoso que Jesus fez por nós, é sair contando, é sair falando, é sair testemunhando para as pessoas o que Jesus fez na nossa vida. Jesus realizou vários milagres de cura. Os evangelhos citam pelo menos 17 ou 18 milagres de cura nos 4 evangelhos. E pelo menos metade deles, pelo menos 7 desses milagres, Jesus deu a seguinte ordem: vá e não contes a ninguém. Vá e não dê publicidade àquilo que foi feito em você. Os demais milagres, Jesus não falou nem que sim e nem que não. Alguns milagres, Jesus dizia apenas para leve ao sacerdote, para que ele possa fazer ali a verificação. E nós não vimos nenhum milagre que Jesus fez que ele dissesse assim: olha, vai e testemunha desse milagre. E essa, quem sabe, meus amigos, é uma lição para nós hoje. Sabe por quê? Porque os milagres materiais, eles muitas vezes não fazem muito bem dar testemunho. Os milagres materiais, muitas vezes, não é bom ficar, quem sabe, dando publicidade e falando daquilo que Jesus fez por nós. Porque essa é a reação de muitas pessoas quando se deparam com um milagre material. Elas vão na igreja, vão na vizinhança, vão em vários lugares divulgar o que Jesus fez por ela. Só que muitas vezes esse ato de testemunhar, ele causa mais um efeito negativo do que um efeito positivo. E muitas vezes com esse testemunho, nós queremos dizer para as outras pessoas: olha só como eu sou um queridinho de Deus, olha só como Deus atende a minha oração, olha só como eu sou melhor do que você. E de forma inconsciente, meus amigos, nós queremos, quem sabe, inflar o nosso ego. Nós queremos levantar a nossa autoestima dizendo que nós somos melhores do que os outros, dizendo que nós somos o queridinho de Deus, enquanto que outras pessoas precisam desse mesmo milagre e Deus, quem sabe, não tem atendido a maioria das pessoas. Por quê? Porque o objetivo de Deus não é realizar apenas o milagre material. O objetivo de Deus é realizar um milagre espiritual na nossa vida. Esses sim são os mais importantes. Então, se nós temos que dar publicidade, se nós temos que divulgar e testemunhar, nós temos que testemunhar dos milagres espirituais. Se você quer ir na sua igreja, dar uma publicidade, contar o seu testemunho sobre algum milagre, fale daquilo que Jesus fez na sua vida espiritual. Fale que você era um ladrão e agora você está convertido. Fale que você era um adúltero e Deus transformou o seu coração. Fale que você era um invejoso, um ciumento, mas agora o seu coração foi transformado. Portanto, se tem um milagre que nós temos que testemunhar, são os milagres espirituais, porque estes milagres eles vão durar para a eternidade. Nem sempre é produtivo, nem sempre tem o efeito positivo nós queremos testemunhar de um milagre material. Foi por isso a ordem de Jesus para o cego: olha, vá direto para a sua casa, vá e não conte para ninguém, vá e não dê publicidade deste milagre, porque não vai ter um resultado esperado, não vai ter um resultado positivo, não vai ter uma conversão direta de pessoas por meio desse testemunho. Agora, um outro fato interessante desse milagre foi que, como ele foi realizado em 2 etapas, a primeira vez que Jesus tocou no olho do cego, ele não via nada, ele via as pessoas como árvore, e quem sabe Jesus teve que tocar a segunda vez para que ele pudesse ser curado. E muitas vezes a gente se pergunta: será que aquele cego não tinha fé? Ou será que Jesus não tinha um poder suficiente para realizar um milagre de uma só vez? Meus amigos, Jesus tinha sim poder suficiente para realizar um milagre de uma única vez.
Jesus não necessitaria tocar 2 vezes no olho daquele cego. Mas, como eu falei, todo milagre é um sinal que aponta para nós e cada milagre tem uma lição espiritual para a nossa vida. E no caso desse milagre, Jesus ele realizou em 2 etapas. Sabe por quê? Porque a percepção espiritual, a percepção dos nossos olhos espirituais, ela nem sempre acontece de forma imediata. O nosso crescimento espiritual, ele é gradual. E muitas vezes nós pensamos que estamos com os olhos espirituais olhando as pessoas, mas quando acaba, nós estamos vendo a pessoa de forma desfocada. Nós estamos olhando as pessoas como aquele cego. O cego via as pessoas como árvore, como objeto. E é desta forma, muitas vezes, meus amados, que nós vemos as pessoas, não com amor, mas como objeto. E Jesus teve que realizar aquele milagre em 2 etapas. Jesus teve que tocar novamente no olho daquele cego para nos ensinar uma lição de que a percepção espiritual dos nossos olhos, ela tem que ter uma percepção crescente e gradual, e não devemos ficar conformado ou estagnado na nossa vida espiritual. Mas sim, Jesus estava nos mostrando que o crescimento espiritual ele tem que ser constante na nossa vida e que Deus está disposto a abrir nossos olhos. E toda vez que Jesus ele curava um cego, ele estava dizendo: eu sou a luz do mundo, eu que te dou a visão para que você possa enxergar o horizonte, para que você possa enxergar mais longe e para que você possa enxergar as pessoas realmente com amor e do jeito que elas são, e não como objetos, e não como árvore, e não de forma desfocada. E um outro episódio importante do capítulo 9 de São Marcos foi quando Jesus ele falou dos tropeços na nossa vida. Quando Jesus disse que não era fácil entrar no reino do céu. Jesus disse que para sermos um verdadeiro seguidor dele, nós deveríamos renunciar muitas coisas na nossa vida. Nós deveríamos pegar a nossa cruz, a nossa carga e andarmos na direção de Jesus. E Jesus disse que esta caminhada não seria fácil e que nesse mundo nós passaríamos por grandes tribulações e dificuldades e que muitas coisas poderiam atrapalhar a nossa vida espiritual da nossa caminhada rumo à Canaã celestial. E foi quando ele proferiu as palavras da seguinte maneira: olha, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca ele, joga fora, porque é melhor você entrar no céu cego de um olho do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. E Jesus foi acrescentando também da seguinte forma: e se tua mão direita te faz tropeçar, arranca-o e lança fora, porque é melhor entrar no reino do céu sem uma mão do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. E da mesma forma também ele falou dos pés: se o teu pé direito te faz tropeçar, corta-o, lança fora, porque é melhor entrar no reino do céu aleijado do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Nós entendemos, meus amigos, que essas eram figuras de linguagens que Jesus estava usando e que não necessariamente Jesus estava dizendo para que nós cumpríssemos de forma literal e arrancasse nosso olho toda vez que ele fizesse nos tropeçar. Mas que Jesus estava nos passando a seguinte mensagem: que em algum momento da nossa vida nós teríamos que ser muito radical para vencer um pecado. Que em momento da nossa vida seria necessário abrir mão, quem sabe, de um emprego, de uma amizade, de uma namorada, de algo que está, quem sabe, nos tirando do céu. E quem sabe isso não seria e não será muito fácil fazê-lo em nossa vida. E Jesus compara isso, quem sabe, a amputar uma mão, a arrancar um olho. Jesus ele foi muito duro e radical quando o assunto é salvação. Jesus está dizendo para mim e para você que a salvação é algo sério. Jesus está dizendo para nós hoje que a salvação ela tem que ser tratada como algo muito sério na nossa vida e que nós temos que tomar decisões
posições radicais, posições duras na nossa vida para poder alcançarmos a vida eterna. E também Jesus comparou a entrada no reino do céu como se nós fôssemos criança. Aquele que não se tornar como uma criança humilde, disposta a perdoar, que não guarda rancor, que não guarda raiva, de forma nenhuma, disse Jesus, você vai poder entrar no reino do céu. Portanto, meus amigos, os ensinamentos de Jesus, eles servem para o nosso crescimento espiritual. Eles servem para o nosso crescimento como cidadão, como família, como povo de Deus, mas acima de tudo para o nosso crescimento espiritual que vai nos garantir a vida eterna. Bem, meus amigos, e esse foi o nosso estudo de hoje e eu aguardo você até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, tchau!